E outra coisa bacana de ver é a questão do autoconhecimento e o conhecimento do outro. Porque hoje a dificuldade ali com as crianças é que o mundo, né, tá ficando cada vez mais introspectivo. Tá muito cada um por si. E as crianças muito dentro de casa, só nas telas. E lá a gente faz isso, é sempre num aprendizado em conjunto. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aqui com a gente. Não sei em que momento você está vendo esse conteúdo. Hoje a gente está no Papo Empreendedor com o Márcio Moura. O Márcio Moura, ele é proprietário da Inova Kids, aqui na região da Grande Viana, e que ensina empreendedorismo para crianças e jovens. Márcio, obrigada por ter topado o convite. Como vai? Eu que agradeço o convite. Muito bem, muito bom receber assim, o convite e participar do podcast aqui, contar um pouquinho da história da Inova Kids, um pouquinho da minha história. Legal. Márcio, vamos falar um pouquinho de como... Porque você é engenheiro, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho como que você chegou nessa vertente do empreendedorismo, e aí você me conta como surgiu a escola. A gente vai falar mais um pouco sobre como ela funciona e como ela ajuda a criançada aí a empreender e contaminar toda a comunidade da escola com o bichinho do empreendedorismo. Eu comecei, eu sou formado em engenharia civil, mas eu nunca trabalhei na área. Então, desde que eu me formei em 98, então era uma época que o país estava um pouco em crise, então estava com dificuldade de emprego, e eu não conseguia automaticamente emprego na área. Tinha uma questão minha também de ser muito tímido, introvertido, então eu ia nas entrevistas e não passava segurança. Então, aquela questão de ser muito inteligente, saber exatamente na teoria, mas na prática, como eu não conseguia convencer o entrevistador que eu dava conta ali de tocar uma obra ou projeto, algo que foi. E aí eu resolvi, dentro das minhas limitações assim, de comunicação, eu acabei caindo na área de TI. Então, eu virei um programador de software, depois eu virei um analista de sistemas e fui galgando ali degraus dentro da área de engenharia de software mesmo. Aí fiz um mestrado na área, mas sempre fui muito mais teórico e acadêmico do que realmente propriamente dito de comunicação. Até que veio uma época dentro de TI que eu resolvi partir para o lado de transformação digital. E o que são os projetos de transformação digital? É acabar com aquela distância entre a área de negócio e a área de TI, que sempre tem aquele embate de... Tem um gap, né? Você não entende, o pessoal nunca entrega exatamente o que foi pedido e fica aquela troca de acusações ali, você que não entendeu o que eu pedi, não, você que não soube pedir. Então a área de transformação digital dentro da área de TI veio para isso, de colocar todo mundo no mesmo projeto, então traz a área de negócio e os programadores juntos, aí tem um papel ali que eu fazia essa parte de Scrum Master, Agile Coach, que é tudo realmente fazer todo mundo se comunicar bem. Então tinha um monte de cerimônias e tal para fazer reuniões semanais, para todo mundo falar a mesma língua. E nessa época eu comecei a tratar de gestão de pessoas e comecei a entender realmente como melhorar a comunicação, como as pessoas podem ser mais efetivas na comunicação. Então eu comecei a ganhar muito traquejo nessa parte de comunicação humana. E aí, por aí foi, eu segui mais 8, 10 anos dentro dessa função, mas começou a vir esse bichinho de querer fazer algo só para mim mesmo. Então, cansei um pouco do corporativo. Você já era PJ nessa área de TI, não? Não, eu era CLT. Era CLT nessa empresa. Na verdade, no começo eu era PJ, no começo da carreira, mas depois, nos últimos 8 anos, eu fui CLT. Legal. Mas aí começou a vir esse bichinho do empreendedorismo ali, de querer realmente fazer algo para mim, porque é aquela história, toda vez que troca a diretoria, a gente muda a mentalidade, a gente quer seguir por uma linha, às vezes o pessoal do nível hierárquico superior quer seguir por outra, e a gente começa a ter esses embates. Eu falei, vou procurar alguma coisa para mim, né? Aí comecei a estudar a questão de repente, virar um consultor, de apoiar empresários. Eu escrevi um livro sobre técnicas de TI que podem ser aplicadas ao microempreendedor e comecei a pesquisar isso, de fazer lançamentos, de fazer alguma coisa nesse sentido de consultoria. Mas aí, pesquisando também franquias, alguma coisa, eu conheci a Inova Kids. Então, a Inova Kids é uma franquia que nasceu em Botucatu
E aí eu comecei a ver que encaixa, parece que não, mas encaixa muito dentro do propósito que eu estava querendo fazer. Eu queria ensinar pessoas a realmente melhorar a comunicação, a melhorar processos, criar realmente algo para quem for empreender, criar algo estruturado. E não ser aquele pega para capar ali de todo mundo, você tem que fazer tudo e não sabe por onde começar. E aí, quando eu vi que realmente a Nova Kids poderia fazer isso para crianças, eu falei, nossa, tem a ver com o meu propósito. Então, ao invés de eu fazer isso para empresário, eu já vou fazer para crianças. Então, eu entendi que realmente a gente cuidar da próxima geração fica mais fácil, porque não tem vício, a gente aprende desde o começo. E aí eu peguei a representação aqui da área de Cotia e região e trouxe para cá esse desafio. A escola fica onde exatamente? Fica na José Jorge, ali, na entrada para São Paulo 2. É aqui na Granja mesmo, isso, né? Ali chama Granja Viana 2. Isso, legal. Então próximo à churrascaria Gramado. Bacana. E assim, tem uma metodologia toda própria ou existe uma certa liberdade para criar projetos? Enfim, como é que você funciona junto à franquia Inova Kids? É uma metodologia própria da Inova Kids, então eles são proprietários da metodologia, mas por ser realmente uma coisa mais de mudança de mentalidade, a gente tem abertura para criar, fazer dinâmicas e fazer abordagens na aula com flexibilidade também, dentro que caiba no propósito ali de trazer a criatividade para as crianças, trazer o propósito de abrir a cabeça deles, de fazer trabalho em equipe, criar projetos, tudo isso. A gente segue uma linha de raciocínio, tem um material didático, mas a gente consegue ser bem flexível de fazer algumas dinâmicas próprias e conseguir adaptar aqui de acordo com o que a turma está desenvolvendo. Legal. E é uma metodologia de aprendizado ativo, quer dizer assim, a criança traz muito essa curiosidade própria dela e esse conhecimento vai sendo construído. Exato. O próprio ambiente não tem nada de sala de aula, então é um ambiente super aberto, a gente tem uma arquibancada, tem puffs, as mesas são aquelas mesas redondas ali para todo mundo se sentir parte de uma roda de conversa mesmo, para não ter algo como hierarquia. A gente fala que não é professor, é um mentor, orientador, porque realmente ele direciona as crianças para um projeto, para um propósito, mas não tem aquela questão de você tem que estudar isso, não tem prova. Então, realmente, o conceito da gente ver se o aprendizado está sendo de acordo com o desejado é realmente eles criarem o projeto, eles avançarem coisas que a gente quer que eles avancem. O andamento do próprio projeto. Exatamente. Então, a gente tem que ver que eles têm que desenvolver oratório, eles têm que saber falar, têm que saber vender, eles têm que saber criar, têm que organizar o pensamento antes de sair fazendo. Então, toda essa parte do socioemocional vem muito junto. Bacana, né? Isso quer dizer, além da criança aprender a empreender, tem toda esse desenvolvimento para a vida, né? Que é uma coisa super bacana. Exato, a gente fala que a nossa maior dificuldade é que o empreendedorismo e a educação financeira, até o nome educação financeira, a gente substitui por cuidado com o dinheiro, né? Porque realmente a gente não quer ficar dando aula de dizer o que é uma taxa de juros, o que é isso. A abordagem vem para eles entenderem que isso existe, que o dinheiro pode trabalhar para o próprio dinheiro. Mas a gente quer trazer mais essa consciência financeira deles, de como é difícil você fazer algo que você vai ganhar dinheiro, quanto tempo isso vai gastar e como é rápido de gastar se você for desenfreado. E aí a gente explica a respeito de urgência, do que realmente é necessário, o que é supérfluo. Se você quer comprar um chocolate na hora que você está ali numa padaria, ele vai ter um custo. Se você puder esperar e comprar um chocolate em algum lugar especializado, num hipermercado, vai ser mais barato. Você compra 2 onde você comprava 1. Então, toda essa questão de poder esperar, poder se planejar, isso tudo vai fazer diferença. Que legal. Tem algum projeto que saiu da escola, da molecada, que funciona como empreendimento aí? Alguma coisa que tenha sido levado dos garotos para os pais e que virou algum projeto, algum empreendimento que está em prática? A gente tem alguns brinquedos que a gente acabou fazendo e que as crianças resolveram replicar em casa e brincam. Então, por exemplo, tem um garotinho lá que resolveu fazer um bumerangue de papelão. Então, tem toda uma técnica para fazer. O bumerangue realmente funcionou ali. A gente fez no final do primeiro semestre, a gente fez um Shark Tank lá dentro, que eles tinham que apresentar para empresários a ideia deles. E aí ele resolveu, o pai dele tem um hotel de cachorro e é adestrador de cachorro, e ele brinca com os cachorros lá, então eles fazem os bumerangues e fica frisbee, tudo isso, ele brinca com... Legal. A gente faz muito essa questão da economia circular, né? Como reaproveitar materiais, usar materiais reciclados.
A mesma coisa, brechó, então também a gente nas férias a gente fez um brechó lá com as crianças. E aí tem muita criança que resolveu também aplicar isso no condomínio, então já foi lá, já separou as roupas que não usavam mais, já colocou preço. Então eles viram essa questão de poder levantar dinheiro, poder realmente circular e movimentar a economia doméstica. Então teve pais ali que também se engajaram nisso, então é bem bacana. E uma própria desenvolvimento da própria responsabilidade socioambiental, né? Exato. Muito, muito bacana, né? Sim. Legal. E aí, assim, partindo dessa metodologia ativa, trabalhando com os projetos e tal, qual o impacto que isso tem no entorno, assim? Esse conhecimento, por exemplo, educação financeira, né? Cuidado com o dinheiro. Isso é levado para os pais? A gente vê reflexo nas famílias, assim? Os pais chegam contando, puxa, meu filho me ensinou a fazer uma coisa diferente. Ou mudei o meu olhar por conta de uma coisa que meu filho aprendeu aqui na escola. Tem alguma coisa nesse sentido, esse impacto? A gente costuma dizer, tanto para os pais acompanharem os filhos, quanto os filhos também não terem vergonha ali de também dar palpite, entre aspas, no negócio dos pais, né? Então a gente procura muito essa questão de trazer valor, de como realmente abordar a questão do cliente, como você mostra que você não quer vender alguma coisa só por vender, você quer realmente trazer algo, uma experiência para quem está comprando, né? Então, a gente sempre ajuda as crianças, às vezes, a abordar em relação aos pais também. Como é que você está vendendo isso? Como é que você está oferecendo o seu produto? Então, a minha filha mesmo, ela me ajuda a fazer vídeo, porque ela entende que, eu vou fazer um vídeo bacaninha, que vai ficar preto e branco no meio, vai ter uma parte que é em câmera lenta. Então, também tem essa questão das crianças ajudarem os pais que são empreendedores, ou no dia a dia também de ajudar até essa questão de o que é necessário, o cuidado com o dinheiro, tudo isso eles acabam conversando mais em casa. Acho que principalmente redes sociais, né? Porque esses bichinhos, eles já sabem, né? Dominam o TikTok, eles já sabem o que precisa para viralizar, quanto precisa impulsionar. Minha filha, pelo menos assim, sabe tudo. E a sua filha, tive uma conversa prévia que a filha dele estuda na escola, né? E a tua filha é bem esperta, né, com essa questão de empreender, né? O que você viu, assim, de avanço dela no contato com a metodologia da escola? Uma coisa que ela mesma comenta, que foi muito positiva para ela, é a questão de planejamento, porque ela adora fazer coisas, principalmente de habilidades manuais ali, então vai fazer um bichinho, vai fazer um enfeitinho, alguma coisa do tipo, mas ela é muito de sair fazendo. E aí ela mesmo disse que ela aprendeu realmente antes ela planejar, ela colocar no papel, entender o que vai precisar de material, como é que vai organizar, o que... É lógico que aí a gente traz até algo a mais que eu não esperava, de também quanto isso vai custar, né? Então, quanto que eu tenho de separar a matéria-prima, o que eu vou ter que comprar, o que eu já tenho em casa, ou o que eu vou ter que pedir para alguém, se for um reciclado, alguma coisa. Então, ela mesma fala que o quanto ajuda ela a entender essa necessidade de um planejamento antes de sair fazendo. Aí faz um rascunho primeiro, então ela quer fazer um cartaz, mas faz primeiro o pequenininho, numa folha. Então, isso a gente traz muito para as crianças ali no dia a dia, a importância de realmente fazer um planejamento. Então, esse semestre mesmo, eles estavam fazendo agora uma customização de camisetas. Então, antes de sair pintando a camiseta, se você errar ali, você vai precisar de outra camiseta, não adianta. Sim. Então, peraí, faz um protótipo antes, a gente pega uma folha ou um TNT antes, pinta uma em escala menor para depois você passar para o original. Então, isso tudo é bacana deles entenderem a necessidade de planejar, de fazer um protótipo antes de realmente querer ser o original. E você está falando de camiseta, né? Eu lembro, eu estudei no SESI, né, no meu ginásio. Era o antigo ginásio, né, gente? Hoje é o Ensino Fundamental 2. Da 6ª à 8ª série, eu estudei no SESI, na minha cidade de Tatuí, aqui no estado de São Paulo, cidade da música. E no SESI a gente tinha uma disciplina chamada área econômica. Uhum. Eu não sei como chama hoje, mas na minha época era área econômica. Além dos cursos que a gente tinha do Senai, né? Eu sou eletricista formada, inclusive pelo Senai. E na área econômica a gente aprendia muito isso, né? Tinha uma atividade que era planificação, que era Exato. Você, por exemplo, você vai fazer um pano de prato, você vai desenhar esse pano de prato. Eram coisas assim muito simples de fazer e vender na comunidade escolar, né? Que tinha nessa disciplina. Você vai fazer um pano de prato, você vai desenhar o bordado, você vai ver, tinha umas técnicas ali de desfiar o paninho para fazer um trabalho no paninho, você tinha que desenhar aquilo, entender quantos fiozinhos você ia puxar de cada vez. Uhum. E tinha a questão da camiseta, que eu aprendi a fazer silk screen, né, na escola. Então chegou a época da formatura da 8ª série,
que ia só até a 8ª série naquela época, chegou na época da formatura, a gente fazia as camisetas, a gente aprendeu a preparar a tela do silk, né? E aprendeu a bater assim, sem borrar, Sim. usar as tintas. Tem muita coisa tóxica quando você prepara a tela. A gente aprendeu a trabalhar com os EPIs. Assim, para mim fez uma diferença absurda, porque eu tenho o bichinho, né, do empreendedorismo em mim. Tudo que eu vou fazer, eu lembro dessa época e eu lembro que eu preciso planejar, né, hoje já com outros conhecimentos, com outras coisas, mas assim, isso ficou muito marcado, né, essa questão do planejamento, a questão de entender que certas coisas você precisa ter certos cuidados. Então, tem produtos que você pode trabalhar, tem produto que não, você vai ter que buscar ajuda, você vai ter que, né, procurar um técnico, enfim. Então, tudo isso, assim, é um aprendizado que eu trouxe para minha vida. Eu tô com 47 anos, eu aprendi essas coisas com 12, 13 anos, então marcou bastante. Sim. Eu acredito que seja assim com essa garotada na escola, né? E outra coisa bacana de ver é a questão do autoconhecimento e o conhecimento do outro, porque hoje a dificuldade ali com as crianças é que o mundo, né, tá ficando cada vez mais introspectivo, tá muito cada um por si. E as crianças muito dentro de casa, só nas telas. Então, essa dificuldade de separar, né, de dividir tarefas tem estado muito complexa hoje em dia. E lá a gente faz isso, é sempre num aprendizado em conjunto. Então, a gente fala, se você quer realmente montar uma empresa, o ideal é você ter um sócio que tenha as habilidades que você não tem. Então a gente brinca que a gente faz um exercício lá de autoconhecimento que a gente fala dos seus superpoderes. Quais são os seus superpoderes? No que você realmente é bom, você gosta de você nesse sentido. E o que você acha que falta em você? O que realmente você queria progredir. E aí procura um sócio que tenha essas habilidades que você não tem. Não adianta você querer uma pessoa que faz exatamente as mesmas coisas que você. E aí quando você precisa fazer algo como um empreendimento, criar um produto, vai ficar faltando alguma coisa. Então essa divisão de tarefas é muito legal também, eles aprenderem, eles pedirem ajuda, como você falou, tem coisa ali que eu não sou tão bom para fazer, deixa quem é melhor do que eu para fazer. Sim. E essa divisão de tarefa fica muito saudável. Tem que entender a complexidade das coisas, porque quando a gente é criança, a gente acha que tudo é possível, que tudo é fácil, tudo é mágico, né? E assim, aí a gente tem esse aprendizado de que não, você tem que trazer para o concreto e entender como as coisas são feitas de verdade, né? Você falou essa coisa interessante, né, das telas, e tira completamente a criançada da tela, faz trabalhar em equipe, né? E essa questão também delas, de trabalho manual, isso é excelente para o desenvolvimento da criança, Sim, né? Exato. Desde as mais jovens até os adolescentes, acho que isso é super importante. Sim, né? Funciona bem como realmente aliviar um pouco a mente, fazer algo diferente do dia a dia, coisa que em casa é difícil, né? A gente estimular as crianças em casa a mexer com tinta, mexer com alguma coisa mais de habilidades. Concreta, Exatamente. Né? Sair do virtual para o concreto. Sim. Porque essa galera hoje é muito virtual, muito intelectualizada, né? Então, não no sentido de intelectual de conhecimento, mas é intelectualizada porque, assim, é só o intelecto. Sim, a gente acaba... O corpo não trabalha... A gente acaba trabalhando muito com coisas teóricas, mas não vai pro lado prático. Então, na teoria, eles sabem fazer tudo, mas realmente na hora de chegar e colocar em prática, sempre tem um desafio. E é legal a gente trabalhar isso. E a gente não que a gente também proíba a tela, a gente usa realmente a tela para pesquisa. Então isso é muito bacana, porque a gente começa a inverter essa lógica de que a tecnologia não pode vir de maneira passiva, você aceita o que o algoritmo te traz. Não, você que tem que pesquisar, você tem que dominar ali os assuntos que tem que estar por trás, e aí eles mesmos vêm com ideias excelentes que eles mesmos pesquisaram. Então vem com algum jogo, com alguma proposta de um protótipo, de uma escultura, alguma coisa que eles pesquisaram e eles vêm trazendo. E aí realmente a gente ajuda a colocar em prática. E que eu achei legal isso que você falou, né, da criança descobrir os seus superpoderes e ter um nível diferente de autoconhecimento. Então ela aprende no que ela é boa e aí ela aprende que ela precisa de um sócio ali para aquilo que ela não é tão boa. Eu acho isso tão genial, gente, porque assim, tem um cara que ele é representante do Instituto Gallup, né, que trabalha com psicologia positiva para desenvolvimento humano, de executivos e tudo mais, e que ele fala o seguinte, ele fala... Eu não vou lembrar o nome dele, quando eu lembrar eu coloco no GC aqui, para o pessoal pesquisar e ter acesso, porque é muito bacana o que ele fala. Ele fala o seguinte, se você tem um gap em matemática, um gap muito alto em matemática, se você estudar muito matemática, você vai ser mediano, você não vai ser
excelente. Se você for bom em português, você estudar muito, você vai ser excelente em português. Então, quando você traz para mim essa questão de que a criança entende os seus superpoderes, entende naquilo que ela é boa, né? E pede ajuda para aquilo que ela não é tão boa, ela tem essa condição de olhar para aquilo que ela tem de melhor e desenvolver no nível da excelência. Exato. Né? Então isso é muito interessante, né, para o desenvolvimento da criança, não sei, eu vejo dessa forma. E a gente traz isso para os pais também, então quando o pai faz a matrícula, a gente pergunta qual a habilidade que você gosta no seu filho e que você quer potencializar isso, e também o que você acha que seu filho precisa evoluir e que a gente vai trabalhar também, mas de uma maneira suave também, não é colocar... Então, meu filho é muito tímido, eu quero que ele solte mais. Tá bom, a gente vai ter os exercícios ali que eles vão explorar, eles vão fazer um pitch de venda, eles vão fazer um treinamento de abordagem a cliente, esse tipo de coisa a gente trabalha. Mas isso é uma habilidade que não é que nem matemática, que o cara consegue... porque é uma questão de descobrir quais são os recursos, né, para você... tá tudo ali. Exato. Isso é que eu sou muito tímida também. Então, quando você descobre né, a mágica do negócio, você vai. Sim. Né? Diferente de matemática, você pode estudar, e se não for a tua praia, você não vai pra frente, não tem... Exato. Vai ser engenheiro civil, por exemplo, não tem como. E aí é muito legal, porque a gente vê crianças que chegam lá super travadas e de repente em 2 meses a gente faz um exercício, alguma coisa que os pais participam, como aconteceu em junho. Teve pai que chamou a gente e falou, não acredito que era meu filho. Porque ele fala olhando pra baixo, super baixinho assim, então, e de repente ele tava lá olhando pra pessoa e expondo realmente o produto dele, dizendo o que ele fez, por que ele fez, onde que ele gostou. Ele falou, não era a mesma pessoa. E curtindo o processo, exato. Né? Que isso que é super importante. Então, a gente tem uma outra criança lá que a mãe falou, ela tem dificuldade de dividir tarefa. Ela tem ali uma questão de realmente ser muito segura, muito autossuficiente. Ela fala, não gosto, porque se eu for dividir, alguém vai fazer pior que eu prefiro fazer e tal. E aí a mãe dela fala hoje em dia, fala, nossa, aqui ela divide tarefa, aqui ela gosta de ensinar outra, porque ela vê que não é só dividir tarefa, quando ela está dividindo, alguém vai fazer pior, mas ela se coloca como responsável por ajudar uma coleguinha a desenvolver uma habilidade que ela está vendo que ela tem. Então ela vê também que ela consegue ensinar alguém, isso é legal. Então não está só simplesmente dividindo uma tarefa e aquilo vai ficar pior, não, ela está vendo a evolução de outra pessoa, então isso é diferente, começa a ganhar um propósito. Muito bom. E aí a mãe fala, nossa, ela tá adorando fazer junto com outras pessoas, porque ela também tá vendo que ela tá conseguindo ajudar alguém a querer, que se espelha nela ali. Poxa, eu queria ter a sua habilidade, então vamos junto, vamos que eu te ensino. Então isso é muito legal, de todo mundo se ajudar, que é o propósito do empreendedorismo. Legal. O empreendedor que quer realmente estar quieto no canto com um segredo de negócio e tal, achar que não tem que conversar com ninguém, ele não vai conseguir sair do lugar. A não ser que ele realmente tenha um segredo industrial fantástico, que ele seja único no que ele faz. Sim. Mas não é o caso, normalmente... Mas mesmo assim, ele vai precisar contar para alguém em algum momento para ajudar a desenvolver. Exato, não tem jeito. Né? Então, o propósito é esse, é que todo mundo junto cresce muito mais rápido, com um ajudando o outro, é bem mais saudável. Então, isso eles já vão aprendendo desde pequeno. Muito bom. Eu queria... A gente está conversando aqui, falando sobre tudo que a escola faz. Eu acredito que sejam os pontos-chave, né, do desenvolvimento. Mas qual é a jornada exatamente da criança? Ela chega na escola, ou o jovem, né? Que eu acredito que sejam jornadas diferentes ou não? Sim, mais ou menos parecido. Nós temos de 6 a 15 anos, mas a gente tem uma divisão ali, que as crianças de 12 a 15 têm um conteúdo mais... voltado para redes sociais, já fala um pouco mais de investimento e tal, e as crianças menores já são mais esse mão na massa, esse mais lúdico realmente de projetinhos manuais. Legal. Então a jornada da criança menor, quando ela chega na escola, é chegar, aprender alguns conceitos, desenhar um projeto e tocar dentro dos conceitos que ela está aprendendo, é isso? Exato, nós temos os livros, né, didáticos que eles trazem uma temática por trás para a gente ter um conteúdo mesmo, um contexto para uma roda de conversa. Tá. Então, por exemplo, nesse semestre a gente está trabalhando com base numa indústria têxtil, como é que funciona a indústria da moda, tudo isso. Por quê? Porque a gente mostra como é que a empresa se organiza em departamentos, como é que é a função de cada um, mostra exatamente que não é algo tão pequeno, tão simples assim, que realmente precisa de muita gente envolvida. E a gente trabalha com psicologia das cores, mostra que cor corresponde a cada estado de humor, ou que mensagem que você quer passar, a gente fala de atendimento a cliente. Tudo isso a gente fala sutilmente que seria um conteúdo teórico, mas a gente fala isso numa roda de conversa, mostrando exemplos do que aconteceu. E aí, ao longo do semestre, eles vão desenvolvendo um projeto. Então, eles vão ter que criar
uma peça ou customizar alguma coisa do tipo, para no final do ano fazer uma feira do empreendedor. Então o que eles desenvolverem ao longo do ano, eles vão ter que vender, e aí o dinheirinho vai para eles realmente do que eles venderem no final do ano. Legal, bacana. E no primeiro semestre a gente trabalha com o Shark Tank no final do semestre. Então também eles desenvolvem um projeto, mas aí não chega a ter uma feira de vendas, mas eles apresentam para alguém para ter também esse conteúdo de desenvolvimento dessa parte de oratória, de mostrar que eu quero agregar alguma coisa na sua vida, por isso que eu estou te oferecendo esse produto, não é só vender por vender. Tem um então, domínio do projeto, né? Exatamente, e mostrar isso, eu tenho que ter firmeza de quanto custou, quanto custa para fabricar, se eu quiser ganhar escala, como que eu tenho que investir, vou ter que investir em máquina, vou ter que investir em mais gente, esse tipo de coisa, ele já tem todo esse contexto. Argumentar, né, em defesa do projeto, que é muito difícil, né? Às vezes a criança faz projeto na escola mesmo, eu via muito isso e sofria muito disso. A gente tem uma construção ali, um raciocínio, a gente vai apresentar e alguém faz uma pergunta, você não sabe responder. Sim. Não sabe defender a própria tese ali, né? Então, isso foi muito legal, quando a gente fez o Shark Tank ali em junho, uma das Sharks perguntou, né, mas que pergunta que eu tenho que fazer? Que projetos, que produto eles vão me apresentar? A gente falou, não vai ter roteiro, porque realmente a ideia é essa, a criança tem que ter esse jogo de cintura na hora de poder responder. Então não vai ser um scriptzinho aqui pra gente... E aí realmente foi muito legal, porque a gente se surpreendeu com a desenvoltura ali das crianças, porque realmente elas levam muito a sério, né, a gente fala de que às vezes eles parecem que eles estão no mundo deles, mas quando eles realmente estão empolgados ali, eles levam muito a sério, estudaram, fizeram o texto, fizeram o projeto e souberam ali defender na hora mesmo. Muito bom, muito bacana. E aí a gente chega num ponto, né, porque a gente está vendo muito disso, né, nas redes sociais, a gente vê uma criançada aí, coach mirim, umas mini aberraçõezinhas assim que o pessoal posta nas redes sociais. E um discurso, assim, mesmo nas trendzinhas, né, de TikTok e tudo mais, falando mal de CLT, demonizando CLT, enfim. Qual o cuidado que a escola tem com isso, né? Porque, assim, a gente entende, eu que trabalho um pouco com isso, a gente entende o seguinte, empreender é uma coisa fantástica, mas ela não resolve os problemas de renda de um país, de uma sociedade, e ele não é para todo mundo. Tem gente que tem perfil, tem gente que desenvolve perfil, tem gente que não consegue desenvolver e não tem perfil. Né? Tem um perfil seletista que quer a segurança de um salário, que almeja, de fato, crescer numa empresa de renome, que já tenha sido criada por outra pessoa, enfim, tem um produto X. Como é que é esse cuidado, assim, uma coisa que a gente comenta sempre é que o termo de empreendedorismo, ele não vale só para quem realmente quer abrir uma empresa e quem quer ser um empresário. O empreendedorismo, a gente tem aquele termo chamado intraempreendedorismo, que é você ser o empreendedor dentro da empresa que você trabalha. Por quê? Você tem que ter uma cabeça de melhoria. É melhoria de processo, é melhoria de comunicação dentro da empresa. Então você mesmo como CLT, você pode se destacar ali como alguém que enxerga as coisas de um jeito diferente. É isso que a gente quer trazer. Então, por exemplo, eu falei, vamos melhorar a comunicação? Poxa, eu tô vendo ali que as empresas costumam trabalhar ali como silos. Eu tenho departamento, fiz o meu, passei para lá, não quero mais nem saber. Não, você tem que saber por que aquele produto funciona de ponta a ponta. Então, quem tem uma visão empreendedora chega, apesar de ser CLT, apesar de trabalhar no departamento, mas ele tem cuidado de saber a informação que chega nele, como chegou. De repente ele pode melhorar o processo de chegar nele mais redondinho, ele não precisa pegar uma bola quadrada. E a mesma coisa, quando ele vai passar a bola para o próximo departamento, de repente ele pode enxergar o que o departamento vai fazer com aquela próxima informação e como ele pode melhorar. E de repente ele vê ali uma automação possível, uma união entre departamentos, uma rotação ali de tarefas que é legal um passar pela tarefa do outro também, para entender a dor que cada um passa. Então isso é um empreendedorismo também que está dentro de uma empresa. O empreendedor seletista, eu vejo que é aquela pessoa que tem um olhar de dono, né, e que está por dentro de toda a estratégia de negócio. Ele não se distancia da estratégia de negócio. Então, às vezes, ele faz parte de um domínio técnico da empresa, mas ele sabe para que aquilo funciona e como aquilo impacta o mercado. Sim. Né? Por exemplo, desenvolve um parafuso de uma outra máquina, que o produto final é uma outra máquina baseada naquela máquina, naquele mecanismo, e aí ele entende o que cada coisa impacta ali no produto final e no mercado, né?
Então é legal, né? E essa questão que a gente fala, quando a gente trabalha essa questão de oratória, de poder você enxergar valor nas coisas e não só o produto, é isso, você realmente poder pensar numa melhoria estratégica ali, você não ter medo de abordar um chefe e falar, vamos tentar alguma coisa diferente, vamos fazer um protótipozinho aqui, se a gente mexer isso aqui, talvez funcione. E aí esse conceito, nada você vai precisar mudar radicalmente no primeiro momento. Vamos fazer um teste, vamos fazer ali por uma semana, vamos fazer uma estratégia um pouco diferente, vamos criar uma planilha que seja compartilhada entre todos os departamentos para todo mundo enxergar a situação ali e vamos fazer um teste. De repente, deu certo, poxa, legal, vamos provar que essa melhoria funciona. Se não funcionar, tudo bem, que é outra coisa que a gente tem que trabalhar a cabeça das crianças, essa resiliência, como lidar com a frustração. E a cultura do erro, né? Que é a cultura da startup. Exato. Errar rápido e mudar de rota rapidinho, Sim, né? Não é que você errou, você tentou um caminho diferente. Tentou um caminho diferente. Isso faz parte, tem que fazer parte, você não pode ter medo. E aí, lógico, isso vai de uma cultura também, que eu falei, aí a dificuldade de você CLT quando a diretoria não entende isso, quando eles não têm tolerância a querer tentar algo diferente. É uma coisa chamada segurança psicológica nas empresas, né? Que você não tem um ambiente para se posicionar, para dizer as suas ideias, para empreender de fato. Exato. Né? Exato. Mas não tem essa de o CLT é ruim, o empreendedorismo é melhor, ou o empreendedor é ruim e o CLT é melhor. É o que você falou, a gente tem que enxergar os pontos fracos e fortes de cada um. Aí vai naquela questão de superpoderes, é você se entender e normalmente tem uma curva de aprendizado, né? Realmente quem é mais arrojado acaba empreendendo mais cedo. Quem é mais conservador, que é o meu caso mesmo, só fui ter segurança de empreender depois dos 45. E tem gente que já nasce com isso. Eu fui empreendedora para depois ser seletista, para depois virar empreendedora de novo. CLT não é minha praia. Assim, não funciona. Por mais empreendedora que eu tenha sido dentro de uma empresa, seletista não é minha praia, infelizmente. Mas legal, tem muito pai que chega com essa mentalidade assim de eu quero que meu filho seja um grande empresário, eu não quero que ele seja seletista, que seja um assalariado, tem muito... Não, falando abertamente assim não, a gente só fala que realmente a ideia, não percebo, pode ser que realmente ele pense assim, mas pelo menos para mim não chegou algo assim tão radical, que vem mesmo a preocupação. É aquela história, tecnologia e automações e IA estão chegando de uma maneira tão avassaladora e tão rápido que a gente não sabe como vai ser o mundo daqui a 2, 3 anos. Então a ideia realmente, que o que a gente tenta mostrar para os pais é isso. A gente está ensinando habilidades diferentes para o seu filho que realmente a escola ultimamente não está conseguindo trazer. Porque não adianta você ficar um ano estudando uma matéria específica, sendo que tudo aquilo num ano, que se você fizer uma busca, você vai conseguir mais informações do que estava naquele livro em um ano. É verdade. Agora, habilidades, isso não tem como você só ficar pesquisando. Como eu faço para ser menos tímido? Como eu faço para ter mais atitude? Como eu faço para ter mais criatividade? Por mais que você pergunte, isso é prática. Então os pais vêm muito preocupados nisso. Se eu quero que meu filho se destaque lá na frente, eu preciso trazer algo mais inovador, e é aí que a gente entra. Então a gente vem muita preocupação realmente em relação às habilidades. Eu vejo que meu filho não consegue se desenrolar ali na frente dos amigos, ele fica muito quietinho na dele. Poxa, se ele trouxer esse perfil ali para o futuro, vai ser mais difícil ele se destacar, seja numa empresa, seja no mercado. Então vamos trabalhar isso desde cedo. E é aquela reflexão que a gente faz, se a gente tivesse tido isso lá atrás, como a gente teria agido diferente em muitas coisas. Sim, eu tive um pouco dessa base, como eu estava contando aqui, né, no SESI, mas assim, não era uma coisa comum da gente ver nas escolas, nem nas mais avançadas, assim. Entrevistei algumas pessoas aqui recentemente e a gente, conversando, lembrou que até pouco tempo atrás existiam 3 profissões que eram, né, endeusadas e que todo mundo, as famílias queriam, né, que essas pessoas seguissem: médico, engenheiro e advogado. Sim. Né? Então, assim, se você não fosse médico, engenheiro e advogado, você ia ser um concursado do Banco do Brasil. Né? Então, era uma mentalidade bem fechada até bem pouco tempo. Né? Então, mesmo as escolas mais avançadas preparavam
alunos de famílias conservadoras nesse sentido, né? Exato. Então, é um preparo para esse tipo de carreira, por mais que, enfim, sejam carreiras absolutamente necessárias, mas o mundo hoje tem uma necessidade de profissionais de toda a ordem, né? E é engraçado, porque nessa visão conservadora, as profissões que às vezes eram até tidas como marginais, entre aspas, ali, que era teatro, dança, esse tipo de coisa, que eram, esse daqui não vai ter futuro, são os que estão se destacando agora. Sim. Principalmente para esse lado de marketing, de realmente você se jogar na profissão, ser um podcaster, esse tipo de coisa. Sim, você precisa. Né? Exatamente. É uma habilidade. Então, quem embarcou nessa que os pais acharam que não ia ter futuro, muitos estão se dando bem agora. E Sim. realmente essa questão, cada vez mais, o que você realmente tiver jogo de cintura, ter criatividade, conseguir ali se mostrar, é o que vai fazer diferença mais para frente. Não, e carreiras de base, né? Por exemplo, física. Hoje em dia, o que tem de físico trabalhando na área de tecnologia é absurdo, porque é um raciocínio diferenciado, né? E a área de tecnologia é a área que tem mais deficiência de profissionais Sim. no mercado. Né? Você que veio dessa área, você sabe bem como é que funciona. Né? Estão pagando peso de ouro, Exato. Porque é uma competição absurda, é muito pouca vaga aliás, tem muita vaga e pouquíssima gente. Uhum. Então... E a gente vê, né, que tá chegando muito profissional desqualificado nessa área. Então, muito, realmente, porque o pessoal também promete muita coisa. Então, cada curso online, alguma coisa, vem aqui que você já vai sair programando. E não é tão simples assim, porque justamente a dificuldade não é a programação, é a lógica que tem por trás disso. Então, se você realmente não tiver essa visão ali de tentar algo diferente, de tentar simplificar alguma coisa, você vai realmente vai conseguir desenvolver algo, mas não vai realmente ser tão efetivo quanto alguém que consegue enxergar ali alguma coisa diferente. Então, esse raciocínio lógico é muito importante. Até porque as linguagens, elas vão se superando muito rapidamente, Sim. né? Eu vejo, assim, que é uma coisa assustadora. Uma coisa que até me desmotivou um pouco dessa área foi isso, de ter que toda hora Quando eu passei, né, eu saí de programador e comecei a virar gestor ali, coordenador de equipes, eu não conseguia mais acompanhar o ritmo, porque surgiu uma linguagem nova, o profissional já estava ali desenvolvendo e eu não conseguia validar se o que ele estava falando era verdade ou não. Se ele está falando que é complexo ou não eu já não tinha mais essa capacidade ali. Isso começa a dificultar o dia a dia. Então, realmente, eu vou para uma outra área ali que eu consiga ter domínio. Eu acho que isso se resolve quando a gente vai para uma ultra especialização, né? Daí a gente consegue acompanhar, mas assim, vendo uma determinada área de uma forma mais abrangente, é difícil realmente, né? Exato. E a gente vê que as escolas estão se esforçando, né? Eu tenho visitado muitas escolas, porque a gente também tem um material para implantação do método no ensino fundamental, de 1º ao 9º ano. Legal. Então, eu tenho conversado muito com as escolas, e a gente vê, na verdade, a dificuldade das escolas de tentar trazer esse material, porque tem muito pai que está pedindo, mas é que também é um leque muito grande, porque aí tem pai que quer empreendedorismo, tem outros que acham que a parte de inteligência emocional é mais importante, tem outros que falam que educação financeira é mais importante. Então, para as escolas montarem esse quebra-cabeça na grade, com tudo ainda que tem que aprender de todas as matérias Sim. que tem que fazer parte da grade, é difícil de montar. Principalmente no ensino fundamental 2, né, que já começa uma divisão ali de disciplinas e um conteúdo um pouco mais pesado. Né, Exato. Um preâmbulo aí do ensino médio, né, já com foco em vestibular. Então, a gente está trazendo uma metodologia que tem esse conteúdo que está empacotado no mesmo material. Ele está com empreendedorismo, educação financeira e inteligência emocional. Então, é aprovado pela BNCC, tudo isso. Então, a gente tem rodado os colégios aí para tentar colocar, porque ele ajuda, como ele tem as diretrizes, segue as diretrizes da BNCC, então a escola consegue colocar dentro da grade de português ou de matemática uma parte ali que vai ser mais voltada ao empreendedorismo. Legal, e é totalmente interdisciplinar, né, esse conteúdo, é bem bacana. E aí também vem nessa ideia de metodologias ativas, né, de sala de aula invertida, então o professor deixa de ter aquele papel mais centralizador e passa a ser um colaborador ali em conjunto com a classe. Então isso também visa diminuir bullying, aproximar mais as crianças, eles se entenderem como equipe, diminuir as panelinhas da escola.
E aí por isso que a gente fala que trabalha também o socioemocional. E aí tem um olhar para as habilidades do outro, né? Um olhar assim, mais empático para mais apreciativo, né? Para a habilidade do outro, não com inveja. Exatamente. Tem uma fase que a criançada, né, inveja um do outro, aquela coisa de bullying. Tal, e de disputa também, né? Você quer sempre mostrar que o seu é melhor. A gente brinca muito isso, quando a gente monta ali 2, 3 equipes, e depois a gente sempre começa, né, as aulas com uma roda de conversa, porque a gente introduz o tema para eles se interessarem. Ah, que legal falar sobre isso. Aquela empáfia, às vezes, de falar, eu já sei sobre esse tema. E aí, na hora que a gente começa a perguntar para cada um o que você sabe, ele vai vendo, poxa, ele não vai falar, não vai admitir, mas ele já pensa, poxa, essa parte eu não sabia, olha, tem realmente algo a aprender aqui. E aí, automaticamente ele vai se interessando pelo tema. Aí a gente tem a parte prática de justamente colocar no papel, fazer alguma coisa com base naquele tema. E no final a gente faz uma roda de conversa sobre lições aprendidas, uma retrospectiva, onde eu posso melhorar, o que deu certo, o que não deu, esse tipo de coisa. E aí nessa retrospectiva a gente mostra, por exemplo, se tinham 3 equipes e cada um fez alguma coisa diferente, a gente mostra o que você mais gostou no seu, o que você mais gostou do dele, e a gente mostra que o produto ideal é uma mistura dos 3. Sim. Nunca um ali vai sair totalmente melhor do que o outro em tudo. Sempre vai ter uma ideia do outro que você... E aí a gente mostra isso, ó. E aí vem o conceito de mercado, né? Também, né? Exato. O que funciona para o mercado, tem coisa que é positiva para o mercado, tem coisa que não é tanto. Nesse aqui já pega uma outra parte. Né? E aí a gente gosta de trazer para exatamente. Não tem que ficar falando, o meu é melhor que o seu. Não, o meu é melhor do que o seu nisso, mas parabéns que o seu é melhor do que o meu nisso. E vamos, de repente, juntar todo mundo e vamos fazer um produto que tenha o melhor de todo mundo. Sim. Esse é o mundo ideal. Então isso é legal de trazer para eles, porque traz essa consciência de que, peraí, eu não preciso querer fazer melhor, porque eu sei que eu tenho que aproveitar também a habilidade do outro. Legal. Não é o foco da conversa aqui, mas só para a gente não deixar a dúvida para quem está assistindo, como que a gente faz para ter uma franquia em Nova Kids? Você já está dominando aqui a região, né? Numa região que não tem essa franquia, como é que é? É fácil, acessível? Precisa de um investimento pesado, inicial, precisa de uma estrutura muito grande, precisa de um corpo docente muito diferenciado. Como você começou e como qualquer um pode começar? Não, é uma franquia justamente por estar no início de expansão. Ela tem valores acessíveis de taxas de franquia, tem o acompanhamento, né, da franqueadora, de como montar o ponto, de como ter uma arquitetura ali que faça jus às necessidades. Mas o ponto não precisa ser um espaço muito grande, então o meu lá realmente um espaço aberto realmente, um escritório, uma copa e uma recepção. Então não precisa ter várias salas de aula, porque realmente a ideia é ter um espaço aberto para eles desenvolverem. Legal. E o corpo docente é uma professora que pode ser pedagoga, pode ser... O ideal é que tenha, né, algum conhecimento para trabalhar também com habilidades, com inclusão, porque a gente tem crianças ali que são autistas, tem TDAH, tem algumas especificidades, mas tem todo o treinamento. Então os próprios livros, eles são muito apropriados para os mentores, né, para os professores entender ali como que inicia a aula, o que ele tem que fazer, qual que é o projeto. Tem dinâmicas ali explicando com link no YouTube que dinâmicas vão ser usadas na aula. Então qualquer pessoa que realmente tem habilidade de sala de aula, nesse contexto, né, de não ser uma sala hierárquica, mas que tem essa ideia de metodologia ativa, é muito tranquilo de conseguir ministrar as aulas. Legal, bacana. Bom, conversei aqui com o Márcio Moura. Queria agradecer muito a sua presença. Acho que a gente volta a conversar. Vamos falar sobre os projetos da escola daqui para frente. Enfim, agradeço muito. E, bom, sei que ficou com a gente também. Muito obrigada pela presença. E é isso aí. Obrigado. E quando tiver também os eventos das escolas e ali do que as crianças estiverem apresentando, a gente vai te chamar também para ir lá ver na prática como é que funciona, prestigiar. Legal. E estamos à disposição também. O nosso Instagram é Inova Kids Cotia. Lá a gente tem os vídeos mostrando um pouco das aulas, como é que funciona e depoimento de pais do que a gente já passou também. E tem o site também da Inova Kids, que lá tem informações tanto para interessados em ser um franqueado, quanto também para os pais. Ali tem materiais também para poder acompanhar. Bacana, muito bom. Obrigado.